as perguntas virem para ter vários blocos. Agora, há pouco tempo, uma das nossas assistentes falou: pastor, por favor, pastor, me responda aquela pergunta. Então, você vê como realmente é um assunto que precisamos cada dia mais estudar. E eu fico feliz por ver essa receptividade, por ver esse interesse maior. E, com certeza, o maior intuito de Deus nessa tarde é fazer com que eu e você possamos ter uma das maiores experiências na vida cristã. E o sexo faz parte desse plano. A pergunta ali nos colocada é: onde fazer sexo? Onde deve ser feito? Normalmente na cama em seu quarto. Isso é normal. Mas pode ser em qualquer lugar, desde que seja de forma o quê? Secreta e discreta. Onde poderão demonstrar suas emoções sem escandalizar. Podendo tornar um ambiente romântico e festivo. Olha só o que a Bíblia diz. Vamos abrir em Cantares. Este era o livro que eu falei, que é puramente sexologia no livro da Bíblia. Tá certo? Cantares, capítulo 3, verso 1. Vamos ler? Cantares. Tanto é que quem esteve no meu casamento, né, isso há 15 anos atrás, foi daqui que eu tirei o verso principal do meu casamento. Tá certo? E pena que a minha amada não está aqui, para poder ler para ela. Como ela não está aqui, então eu vou ler, tá certo? Vamos lá, então, Cantares, capítulo 3, verso 1. De noite no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o, e o quê? E não achei. Está vendo o local ideal para buscar, para estar vivendo essa intimidade? No leito, na cama, no quarto, mas desde que seja dentro desses princípios da discrição, se tornando um ambiente romântico, amoroso. E agora eu vou falar uma palavra que pouca gente vai entender. Pode ser que não entenda, mas no lugar santo. No lugar santo. Santo, por que santo? Porque Deus precisa estar presente lá. Deus não fecha os olhos na hora que você faz sexo, não, viu, irmão? Deus não fecha, não. Ao contrário, Ele vê tudo direitinho. E Ele quer ver se faz de maneira certinha. Mas da forma que Ele quer, amorosa, com alegria, com prazer. Ele é o primeiro a estar ali. Por isso que nós devemos, quando vamos fazer, irmãos, sempre invocar de forma natural a presença do Senhor. Eu acho lindo quando a Bíblia fala que Neemias, quando foi diante do rei, estou lendo Neemias agora, quando ele foi diante do rei, ele orou a Deus. Você pensa que ele se ajoelhou? Não, ele orou a Deus: Senhor, me dê sabedoria para falar diante do rei. Foi uma oração ali, direto, somente. Então, no ato sexual, ser tão puro, tão natural, orar diante de Deus ali na presença e realizar o ato sexual, é a maneira que Deus quer. Pode passar, irmãos. Olha só, e qual é a proposta satânica, irmãos? Pode passar. Fazer sexo de forma exibida, escandalosa, muitas vezes na presença de outros, não respeitando o quê? A privacidade. É lógico que no âmbito do sexo no mundo, poucos fazem isso, mas olha, um dia eu estava descendo ali, quando eu morava no Parque Fernanda, a perua estava assim, ó, pum, 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 balançar para cá, que é isso? Que negócio? Um assalto, uma coisa. Quando eu cheguei bem perto, era aquilo, né? Falei, como que pode? Na rua. E não era um horário tarde da noite, não. Era 7, 8 horas da noite. A gente dá risada assim, mas a gente sabe que isso acontece mesmo. E Ellen White fala que isso vai acontecer mais e mais. É isso, irmãos. Vivemos no tempo como o quê? No tempo de Noé e de Ló. Era esse quadro que acontecia. Pode passar. Não é bom que os filhos... Agora, olha a orientação, irmãos. Isso aqui, muitos de nós, como igreja, temos pecado nesse aspecto, irmãos. E às vezes, não é porque queira, mas às vezes a circunstância aparentemente o obriga, mas não deveria ser assim. E nem pode. Olha só, não é bom que os filhos durmam no mesmo quarto do casal. Pois em algum momento que o casal fizer sexo perto dos filhos e estes disfarçarem que estão dormindo, até ronca, né? Eles nem roncavam, mas nessa hora eles até roncam, irmão. Poderão ter sequelas psicológicas sobre o sexo. Imagine a criancinha lá de 4, 5 anos e o pai e a mãe lá. Aí na mente da criança, puxa, mas está violentando a minha mãe.
Meu pai está violentando, é verdade, não? Está violentando minha mãe. E grita. Aquela coisa toda. Na mente da criança, vai criando o seu inconsciente, irmãos. Essa resposta. E aí você vê o caso de tantos casos de meninas, né? Com frigidez e homens com impotência, irmãos. Não é a causa maior, mas é um dos fatores que podem levar futuramente. Porque fica assim, não, é agredindo. E a mulher sente, a menina sente, eu não vou ser agredida. Então, realmente, irmão, às vezes muita gente casa, mais por questão social. Às vezes afetividade, mas quando pensa em sexo, no casamento, é um tabu muito grande. Muitos fatores traumáticos na infância. Sem contar o caso de estupro. Leva a essa situação, mas o recomendado qual é? Não dormir no mesmo quarto. Não, ele está dormindo já, não vai ouvir nada. Cuidado. Você nunca se acorda, sabia disso? Você nunca se acorda? Alguém te acordou. E às vezes na hora do sexo você acorda seu filho. Por mais que ele não levante, até ronca mais alto, mas pode estar ouvindo e até vendo tudo que você nem imagina. Então, irmãos, realmente discrição total. Pode passar. Quantas vezes fazer sexo, irmãos? Hã? Quantas vezes? Desculpa, a orientação é ficar mais acima, né? Eu estava esquecendo, estou habituado a ficar perto da igreja. Olha só, o que é demasiado em matéria de frequência nas relações sexuais é algo que não se pode especificar, irmãos. Nós não temos um assim diz o Senhor na quantidade. Não temos. Mas existe o seguinte conselho sábio, irmãos. Qual é o conselho? Faça-se tantas vezes quantos desejarem, desde que não prejudique seu sistema psicofísico e espiritual. Temperança. Às vezes o que para um casal pode ser muito, pode ser pouco para outros. Pode passar. A nosso ver, os extremos na frequência não são recomendáveis. Nem pode ser de mais e nem o quê? E nem o quê, irmãos? Nem de menos. Opa, parece que ninguém falou. Nem de menos. Vamos ler esse texto, 1 Coríntios 7, verso 3 e 5. A palavra de Deus orienta sobre essa situação de forma mais específica. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler então. Paulo tratou muito bem desse assunto, irmãos. Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7. Não só Paulo, nem Salomão, nem muitos outros, né? Falaram muito. Olha só, 1 Coríntios 7, verso 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ambos devem conceder. Ambos devem doar-se. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim quem, irmãos? O marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim quem? A mulher. Não vos priveis de um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da quê? Incontinência. Aqui, irmãos, olha só os extremos da situação. Fazer demais pode tornar doente, irmãos. Conheci um casal lá no Mato Grosso, que a fama já estava virando fama na comunidade. Sabe como é que é vilarejo, né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo. E tinha uma jovem lá que gostava de fazer direto com o marido. Direto, era todo dia, não podia ver o homem que ia fazer, e era aquela coisa, irmão. O homem estava ficando magro, doente, amarelo, irmãos. Ele chegava assim, ó, Edberto, não sei mais o que fazer. Irmãos, você sabia que existe muita gente doente do sexo? Para alguns, sexo já é uma doença, irmãos. Por isso que existe hoje tratamento psiquiátrico só para tratar do sexo, irmão. Demais faz mal. Né? É um desgaste, irmãos. Muita energia, né? É muita energia. Não gasta muita energia. Então, tanto no ato sexual como outras práticas, tem que ter moderação. Agora, fazer de menos demais, irmãos. Muitos falam assim, olha, ela me traiu, ele me traiu. Não estou fazendo aqui uma apologia a favor da traição. Mas há momentos, irmãos, que a abstinência é tão grande para o lado do outro, que leva-se ao campo do outro cônjuge a ser tentado a trair. E ambos têm culpa diante de Deus. Tanto o que traiu, quanto o que absteve, de acordo com a palavra de Deus. Não vos privei, a ordem de Deus. Não vos privar.
O que é o sexo no plano de Deus, irmãos? É uma entrega de amor. Não é o que eu quero dele, mas é o que eu posso dar para ele ou para ela. O amor é pensar no bem do próximo, não aquilo que vai usufruir para mim. Eu não estou querendo fazer sexo de modo nenhum, não sei quando eu vou querer, então pouco importa. Isso é pecado. Se tem uma doença, seja na área psicológica ou biológica, procure tratamento. Está com impotência? Tem tratamentos. Amém? Tem tratamentos. Agora a pessoa fica, não, se ele me ama, ou se ela me ama, vai ter que resistir. Fica 1 mês, 2 meses, 3 meses sem fazer sexo. Isso é pecado, irmãos. Tanto que vai trair, porque muito provável vai trair, a não ser que ele vigie mesmo, e aceita até o celibato, Mas, irmãos, a quantidade tem que ser moderada. De acordo com as pesquisas, não existe uma quantidade exata. Nos estudos mostraram que mais ou menos 9 vezes por mês é uma quantidade razoável. Mas isso vai depender do quê? Da idade do casal, da experiência sexual. Enfim, vem todos os outros fatores. Então pode ser que leve 1 vez por mês, 1 vez por semana. Agora, muito menos que isso, ou muito mais que isso, cuidado. O casal é bom consultar um bom psicólogo, um sexólogo, e tratar desse assunto para que ambos encontrem a realização plena na quantidade, tá certo? Pode passar. Agora a pergunta principal dessa tarde. Principal na Bíblia. Qual é? Qual é a pergunta? Por que fazer sexo? Por que fazer sexo? Pode passar. Para a procriação. É um dos objetivos. Gênesis 1, verso 28, nós já lemos. Sede fecundo, multiplicai. Então, esse é um dos planos de Deus. Fazer sexo para a procriação. Mas é só para isso, irmãos? Não. Para o prazer do homem, irmão. Quer ver isso na Bíblia? Provérbios 5, vamos lá? Provérbios capítulo 5, verso 18 e 19. É a Bíblia, irmãos. Vocês não estão aqui para ouvir minha opinião. É o que assim diz o Senhor. Provérbios capítulo 5. Vamos lá então. Versículo 18 e versículo 19. Amém? Eu, como disse de manhã, acostumado a fazer classe bíblica, sempre orientando, lá na metade da Bíblia, depois de Salmos, você acha Provérbios, capítulo 5, versos 18 e 19. Seja bendito o teu o quê, irmãos? Manancial. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. É isso mesmo, está dizendo aqui, irmãos. Alegra-te. Prazer, alegria no ato. Corça de amores e gazela graciosa. Sacinte os seus seios em todo o tempo. E embriaga-te sempre com as tuas carícias. Olha a linguagem tão profunda, tão amorosa, romântica, e sensual no âmbito cristão, irmãos. Então, realmente, quando você for para fazer sexo com o seu esposo, com a sua esposa, deve ser nesse espírito também prazeroso. O orgasmo não é pecado, irmãos. E se possível alcançar o orgasmo múltiplo, que a mulher realmente precisa de uma preparação maior do que o homem. O homem é rápido. O orgasmo masculino é rápido. Mas de mulher demora. Mas o bom, irmãos, não é com muito sede ao pote, Eu faço 15 anos de casado, irmãos. Eu digo, quando era no início, era meio desajeitoso. É desajeitoso. A gente vai ganhando experiência, vai ficando melhor ainda, irmãos. Melhor ainda. Então, faça de forma, irmãos, que ambos alcancem o orgasmo. Ambos alcancem o prazer pleno de Deus, irmãos. Paulo chega a comparar em Coríntios que o ato pleno do sexo é comparado à santa ceia do Senhor. Alcançar a plenitude do Espírito, irmãos. Porque se nós entendermos plenamente o porquê do sexo, irmãos, nós vemos, irmãos, que é um propósito muito santo. Paulo fala, digno seja o vosso quê? Matrimônio digno e venerável, santo. Agora, se você tem uma vida com Deus de forma tão formal, tão seca, tão sem amor para com seu Senhor e seu Salvador, você não vai entender o que é sexo também, da forma como Deus quer. Você não vai entender, irmãos. Quem tem a plenitude do Espírito em amor vai entender o que é sexo, da forma como Deus quer. Aí está o grande segredo. Pode passar.
por amor e desenvolvimento completo do ser humano. Gênesis 2, verso 24. Vamos ler esse texto? Gênesis 2, verso 24. Vou ler rapidinho, porque é logo no início da Bíblia, é fácil de achar, né? Gênesis 2, versículo 24, irmãos. O que é que diz aqui? Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando os dois o quê? Uma só carne. Você atingirá, a não ser quem tem o dom do celibato, irmãos. Quem tem o dom do celibato, como o apóstolo Paulo destaca em sua carta aos Romanos, aí sim esse texto não se aplica a você. Mas a grande maioria não tem esse dom. Então, irmão, você só vai alcançar a plenitude da fé e completar se você realizar na sua vida esse plano de Deus em casar com alguém que lhe complete. Não é bom que o homem fique só. E ainda alcançar os dois para viver como irmãozinhos não é plano de Deus, não. A não ser quando já atinge uma idade muito madura, né? Aí realmente já chegou o momento de descanso. Apesar que lá no Acre, né? Parece que um senhor de quase 100 anos ainda teve filhos com 90 anos. Então você vê que tem uns homens muito saudáveis, né? E a mulher também. Então realmente faz parte do plano de Deus o sexo no casamento, dessa maneira. E todo o livro de Cantares, irmão, você pode ler. E vamos terminar lendo esse último texto de Cantares 4, versículo de 1 a 7, irmãos. Olha só como que Salomão descreve, irmãos, essa realização da experiência humana no casamento, atingindo o auge da sexualidade de forma plena, irmãos. Cantares, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São seus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobe ao lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas nascem crias. Agora ele começa a descrever o seu corpo. Olha só como ele coloca, irmãos. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e a tua boca é formosa. As tuas faces como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra. Você começa a ver que ele começa de cima para baixo a descrição, está vendo, irmão? Está percebendo? Descrição ali da boca, dos lábios, seios, e ele vai mais além. Ele diz aqui, ó, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. Olha só que linda descrição, hein? As mulheres gostaram dessa descrição? Tá certo que algumas expressões aqui são muito do contexto da época, né? Ele chega a comparar as mulheres formosas com o quê? As éguas de Faraó, né? Então, é lógico que não é uma descrição tão boa se você ouvir do seu esposo hoje, né? Mas aqui vem a criatividade, irmãos. Isso que é maravilhoso. Deus permite a criatividade para tornar o ambiente mais agradável e prazeroso possível. Agora acho que acabou, né? Ah, não? Espera um pouquinho, por quê? Segura as perguntas. Chegaram mais perguntas. E agora? O que eu faço? Ah, vai pro sorteio. Então vai ter sorteio. Ó, parece que aumentou os blocos, viu, irmãos? Era pro bloco agora terminar. Mas veio mais algumas perguntas. E o tempo também já está, né? Não tem ave ainda, né? Então vamos ao sorteio, que vai ter mais sorteio. Será?